Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Nós desejamos que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o sangue do Cordeiro imolado esteja nos seus portais, nos seus umbrais, trazendo segurança, trazendo quietude. E eu quero declarar que nenhuma mortandade vai assolar a sua casa, nenhuma mortandade vai assolar a sua família e os seus queridos. Nós estamos aqui hoje pela primeira vez sem o culto presencial, mas na certeza de que estamos unidos num só Espírito, glorificando ao Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos, onde você estiver, e nós vamos orar. Deus, nós te louvamos porque a tua igreja se reúne para prestar culto ao Senhor, mesmo de forma online, Senhor. Deus, é o teu Espírito que rege as nossas vidas e há um Espírito de unidade sobre o corpo de Cristo. Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, neste tempo precioso, que a tua palavra, Deus, se revele, que o Senhor, Deus, traga cura para os nossos corações, que o Senhor possa trazer descanso e sejamos ensinados, edificados no Senhor, em nome de Jesus. Como todos vocês sabem, o quarto domingo é um culto de missões. Eu estou aqui vestido de senegalês e nós não poderemos esquecer deste tempo tão especial. E agora à noite eu quero continuar um pouco da mensagem que ministramos pela manhã com os irmãos, quando nós falamos acerca da vinda do Senhor. Trabalhamos muito o texto baseado em Mateus 24, também 25, nas palavras de Jesus, na palavra do apóstolo Paulo e também no livro de Apocalipse. Então eu quero ler apenas um versículo nessa noite, que é o capítulo 12 de Daniel. O versículo é o último versículo, o versículo 13, quando o Senhor falava e mostrava a Daniel acerca dos acontecimentos do fim. Ele encerra de forma brilhante. Eu quero ler a primeira parte do versículo 13, que diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. A gente sabe que começar não é difícil, mas chegar ao fim é sempre um grande desafio. Completar a carreira, como dizia o apóstolo Paulo, a carreira que nos foi proposta. Lá no livro de Apocalipse, o Senhor diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só há coroação para aqueles que vão até o fim. Mas o que é esse fim? O fim para nós significa uma conclusão. O fim para nós significa um desfecho, um remate, né? Um momento que cessa alguma coisa, ou uma história, um propósito, um alvo, um intuito. E a palavra de Deus vai dizer que o fim vai chegar. O fim está chegando. Eu leio no profeta Ezequiel, capítulo 7, o versículo 2, quando diz assim: o fim vem. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Glória a Deus. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la de forma brilhante, de forma primorosa. Lá em Daniel também, no capítulo 11, versículo 27, diz assim: porque o fim virá. E depois 1 Pedro 4, 7 diz assim: o fim está próximo. Eu sempre gosto de dizer nas pregações, sempre citando o apóstolo João, quando nas suas cartas ele diz assim: filhinhos meus, esta já é a última hora. Voltando para Daniel, o Senhor disse que ele deveria ir até o fim. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Porque esse é o nosso objetivo. Começarmos a jornada, passar por lutas, por provas, passar por conquistas, mas também terminar a jornada. E eu leio em Eclesiastes e a palavra de Deus está dizendo assim: porque é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então é muito importante como nós terminamos, como nós fechamos um ciclo. E eu leio também em Eclesiastes, no capítulo 7, Mateus 24, 13, diz assim que o objetivo da nossa chamada é esse, de sermos recompensados, de sermos coroados. Hebreus 10, 37, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Ou seja, o Senhor designou algo tremendo sobre as nossas vidas. A Bíblia fala-nos de uma parábola de alguém que se ausentou do país e confiou aos seus servos os seus negócios. Jesus se ausentou da terra, confiou a nós
Nós devemos ir até o fim, porque no fim seremos recompensados. Aqui na terra, as pessoas buscam logo uma promoção, buscam logo um prêmio, um pódio, querem de todas as formas serem recompensadas, receberem as medalhas, seja ouro, prata ou bronze, mas nós que somos cristãos, somos como Abraão, que disse para Ló, olha, escolhe as campinas. Ele escolhe o lugar onde Deus não gostaria que ele estivesse. Ele escolhe Sodoma e Gomorra. Logo em seguida, porque Abraão esperou no Senhor para tomar a sua decisão e decidir para onde ele ia, o Senhor disse, Abraão, ergue os olhos, e onde você pode enxergar, tudo isso eu te darei por herança. Veja como Deus é galardoador, veja como Deus é recompensador, veja como Deus é abençoador daqueles que o buscam. E esta palavra está sendo dita para Daniel, para que ele perseverasse, para que ele fosse até o fim, que ele seguisse o seu caminho até o fim. Que caminho é esse? Olhando para a vida de Daniel, ele tinha uma vida de sobriedade, ele tinha uma vida muito equilibrada, ele tinha uma vida de integridade, alguém que não se vendeu, alguém que não sucumbiu, não se rendeu aos prazeres, às tentações, alguém que se manteve fiel. Por isso o Senhor estava dizendo, olha, vá até o fim. Não é por um tempo, não é por um momento, não é só no tempo da bonança. Quando chega a crise a gente começa a murmurar, quando a gente chega a crise a gente começa a sair da presença de Deus. Não, Deus está dizendo, Daniel, Ezequiel, irmãos, corpo de Cristo, igreja, segue o teu caminho até o fim. Então por isso, queridos irmãos e irmãs, nós devemos ir até o fim. Mas a Bíblia diz também sobre algumas coisas que são muito necessárias para a gente chegar até o fim. Em seguir e persistir no caminho do Senhor. Ou seja, nós precisamos despojar de algumas coisas. Nós precisamos nos desligar de algumas coisas. Por isso a carta que foi escrita aos cristãos hebreus, diz assim no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que o escritor está nos dizendo, queridos? O escritor está dizendo que para a gente chegar até o fim é necessário a gente deixar todo o embaraço, negócios errados, relacionamentos que não foram terminados ou acabados da maneira de Deus. Todo embaraço, toda conversa que não edifica, todo relacionamento estranho que ofende a Deus, todo comportamento que contradiz ao Evangelho. Por isso o salmista vai dizer assim, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, agrade e glorifique a Deus. Precisamos vigiar e pedir a Deus que nesta hora final nós estejamos livres de todo embaraço, de todo engano, de toda sedução, de toda mentira, de toda heresia. Que nesse tempo nós não estejamos preocupados com tantas notícias que recebemos toda hora sobre, por exemplo, coronavírus, informações que vêm de todos os lados, e há muita verdade, há muita mentira, e de repente nós nos vemos reproduzindo mentiras. Nós nos vemos também postando fake news, cooperando com o pai da mentira. Vigiai, pois, irmãos. A palavra diz que nós devemos deixar todo embaraço. Nós devemos andar no que é justo, andar na luz. E a palavra de Deus diz que a boca do cristão, as palavras do cristão devem ser sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno. Então é necessário para chegarmos até o fim, dentro da vontade de Deus, se nós deixarmos todo o embaraço. Mas lá também na carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Filipos, no capítulo 3 e no versículo 14, ele vai dizer assim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Outra coisa nos é necessária, prosseguir para o alvo. Ou seja, não nos perdermos enquanto estamos caminhando.
não desviarmos a nossa atenção, não nos deter no caminho dos pecadores se há um alvo definido, algo muito claro, algo muito latente para todos nós. O apóstolo nos recomenda: eu prossigo para o alvo. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos prosseguir para um alvo. Tem um prêmio que está nos aguardando, tem uma glória eterna nos esperando, tem as bodas do Cordeiro, a qualquer momento vai acontecer. Tem uma chamada especial para nós. E eu e você precisamos dizer: Senhor, eu quero estar pronto para dizer sim. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Mas o texto também de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo vai dizer, Mateus 10, 22, Jesus falou assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é diferente do que fora falado para Daniel. Daniel, segue o teu caminho até o fim. Fica firme, Daniel. Você viu muitas coisas, eu te revelei muitas coisas, mas segue o teu caminho até o fim. A Bíblia diz que Daniel teve uma vida que o distinguia de todos os demais governadores. Teve uma vida que realmente o destacou. Sabe o que isso comunica para mim e para você? Nós precisamos ser cristãos diferenciados. Diferenciados. Que a nossa luz brilhe para os homens olhar para nós e começarem a glorificar a Deus. Então, perseverar até o fim. Deixe todo embaraço. Prossiga para o alvo. Persevere até o fim. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, sim, no capítulo 2 Timóteo 4, 7, ele diz sobre: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Recentemente eu preguei na igreja sobre esses versículos e eu disse que combater o bom combate é a gente não entrar em situações, em lutas, em guerras erradas. Paulo falou assim: eu não entrei em lugares errados. Após a sua conversão, ele já entra na obra e ele já se dispõe para servir. Depois ele diz assim: eu completei a carreira. Ele estava dizendo: eu fui fiel até o fim. Eu cumpri a minha carreira. Eu não me perdi com pessoas. Eu não me perdi com luzes deste mundo. Eu não me embaracei os meus caminhos. Eu acabei a carreira. Eu fui até o fim. E ele diz assim: eu guardei o mais importante, o mais precioso. Eu não guardei ressentimentos. Eu não guardei mágoas. Eu não guardei inimizades. Mas eu guardei a minha fé. É muito importante, irmãos, nós, nesse tempo que estamos em casa, consertar muitas coisas, consertar relacionamentos, darmos mais atenção às pessoas, perdoar e buscarmos ser perdoados também. O apóstolo vai dizer isso: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Já agora, a coroa da justiça, a coroa da glória, me está guardada, preparada, que o Senhor reto juiz vai me entregar naquele dia. Daniel tinha essa palavra: segue o seu caminho, vai até o fim. O apóstolo Paulo testemunha: deixem o embaraço, prossigam para o alvo, combatam o bom combate, perseverem até o fim, guarde o que você tem mais de precioso. Certamente, eis que venho sem demora, diz o Senhor. Guarda o que tens, para ninguém tomar a sua coroa. A Bíblia diz, irmãos e irmãs, que o príncipe deste mundo já está julgado. E o diabo não quer inaugurar o lago de fogo. O diabo não quer inaugurar o inferno sozinho. E ele quer arrastar muitas pessoas. Mas, como eu e você temos sido alimentados pela palavra, nós não queremos os rudimentos deste mundo. Nós não queremos ser conformados, nós não queremos dar ouvidos a estranhos, não queremos ouvir a voz do lobo. Nós queremos ouvir o Senhor, vigiarmos, perseverarmos e seguirmos até o fim. Até o fim, meus irmãos. E o fim vem, o fim vem. E a palavra de Deus nos fala que Ele dá vitória aos que verdadeiramente forem até o fim. Então, a minha palavra para você nessa noite: prossiga, prossiga, prossiga. Não fique inerte, não fique parado. Prossiga. Há um alvo, há uma glória que está nos aguardando. O Senhor está dizendo e continua dizendo: aquele que perseverar até o fim,
será salvo. Então, esse prosseguir também nos fala de perseverança. E perseverança nos recomenda não desistir. Não desistir. Não desista, meu irmão. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista do teu casamento. Não desista da sua vida espiritual, a sua vida de oração. Cuide da sua vida de oração. Dentro do seu propósito. Nos encontre não como aquelas virgens nécias, descuidadas, sem nenhum compromisso, desatentas. Que o Senhor nos encontre como seus servos, como diz a sua palavra. Que sejamos simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Que Deus encontre em nós uma atitude de alguém que esteja vigilante e de alguém que esteja guardando e de alguém que tenha azeite nas suas lâmpadas. Cheios do Espírito Santo. Somente as virgens que tinham o Espírito Santo, que estavam cheias, é que foram chamadas. Porque a Bíblia diz que a qualquer momento, à meia-noite, se ouvirá o grito, um barulho, que alguém vai dizer: eis aí o noivo, saiam ao seu encontro. Que nós possamos ouvir, queridos, essa voz do noivo, para nós sairmos ao seu encontro, preparados, que Ele encontre em nós essa perseverança necessária, que Ele encontre em nós a bênção poderosa dEle nas nossas vidas, que Ele encontre em nós corações contritos, que Ele encontre em nós um coração que ama ao Senhor, que Ele encontre em nós os nossos joelhos dobrados e nós fazendo menção do seu nome, para que nós possamos comparecer diante dEle e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu desejo que o Senhor nos acorde, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos traga para o seu propósito, e que você, meu irmão e minha irmã, seja mais sensível nesses dias para ouvir o Espírito Santo do Senhor. Amém? Use este tempo para orar mais, quem sabe, como Daniel, 3 vezes ao dia, para ler e estudar mais a palavra. Talvez seja tempo da televisão ficar realmente desligada, para a gente se relacionar mais intencionalmente com Deus, intencionalmente com os nossos queridos, para você dizer: Senhor, que a minha casa se torne uma central de adoração, que a minha casa seja morada da alegria, que a minha casa seja um lugar como era a casa dos hebreus lá no Egito. Lá fora tinha trevas, lá fora tinha choro, lá fora tinha gemidos, lá fora tinha a morte dos primogênitos. Dentro da minha casa tinha um cordeiro em que todos os membros da família estavam participando e se alimentando dele. Que Ele te ajude. Desejo que você tenha uma excelente semana. Desejo que você esteja orando sim pela igreja, orando pelos nossos idosos, orando pelos nossos profissionais de saúde espalhados em toda a nossa cidade, orando pelo nosso país, mas não apenas pensando em tão somente você e a sua família, meu irmão, minha irmã. Oremos pelo mundo, oremos pelas nações, oremos por esses países, sim, China, Irã, Itália, França, Espanha, o Brasil. Oremos pela Oceania, pelas Américas, pela Ásia, pela África, pela Europa. Oremos para que o Deus eterno continue controlando todas as coisas, porque o universo não está à deriva. Há um Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Eu quero orar com você, e que você fechasse os seus olhos, onde você está, receba a bênção do Senhor, e nós vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, Senhor, o Senhor falou com Daniel, dizendo para ele que ele pudesse seguir o seu caminho até o fim, e essa mensagem é para mim, esta mensagem é para os meus irmãos. Senhor, nós queremos também seguir o nosso caminho e continuar plantados no Senhor e plantados nos átrios do nosso Deus. Senhor, abençoa esta igreja reunida agora no Teu nome. Abençoa os Teus filhos e filhas que ouviram esta palavra. Deus, que eles sejam ensinados, instruídos e, ó Deus, estejam ainda amando mais ao Senhor. Deus, oramos pela nossa cidade, Poços de Caldas. Oramos pelas autoridades. Oramos, ó Deus, por aquelas pessoas, os profissionais na área de saúde, Deus, trabalhando nos hospitais públicos e privados. Oramos pela nossa
nossa nação. Deus abençoe o Brasil, Senhor. Deus abençoe o mundo, as nações da terra. Deus bendito, só o Senhor tem todo o poder, Pai, para trazer resposta a tantos clamores que estão sendo feitos ao Senhor. Deus, o nosso pedido é que o Senhor continue no controle, fazendo a tua vontade, e que a tua marca, a marca do sangue do Cordeiro, esteja nas nossas portas, nas nossas casas, e que o teu povo, Deus, esteja afinado com o Senhor, afinado os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando com a igreja hoje. Nós abençoamos o teu povo, Pai, cremos no teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje também é o dia da oferta missionária, e como os irmãos já estão sendo instruídos nos grupos, podem fazer a sua contribuição, fazendo um depósito, uma transferência para o Bradesco, ou também aqueles que quiserem podem vir na secretaria da igreja e trazer a sua oferta missionária, o dízimo, a promessa de fé, e assim o povo de Deus continua sendo abençoado e a obra de Deus também. Recebamos a bênção apostólica. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e traga paz para a sua vida, traga paz para a sua casa, traga paz para a sua família, e que você descanse naquele que tem tudo nas suas mãos e no seu controle. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, as consolações benditas do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Um abraço virtual para todos vocês, e quando Deus nos permitir, daremos o abraço presencial. Que Deus te abençoe.